Cansado do seu trabalho? Que tal dar um novo rumo à sua vida profissional? Com a formação em Engenharia de Analytics da Indicium Academy, você pode migrar para o universo Tech e Data Driven, uma área que só cresce e ainda te permite várias vantagens, como trabalhar de casa. Aprenda do zero ferramentas como Power BI, SQL e DBT e transforme dados em decisões estratégicas. A formação é ideal se você quer trocar de área e entrar no mercado de dados, ou subir de cargo e se tornar indispensável na sua empresa. Aprenda com os melhores especialistas do mercado com uma formação 100% online com certificado Indicium, uma empresa global referência em dados. Inscreva-se agora pelo link e transforme a sua vida e a sua carreira. Capacitação e treinamentos. Conheça a Indicium Academy. Desde 2019, a Indicium Academy transforma carreiras, promovendo uma cultura de dados e maturidade analítica. Por quê? Porque investir em pessoas qualificadas é tão crucial quanto investir em tecnologia. Na transformação digital, o sucesso vem com a alfabetização em dados e projetos de capacitação. Indicium Academy, seu parceiro na jornada para a excelência em dados. Cansado do seu trabalho? Que tal dar um novo rumo à sua vida profissional? Com a formação em Engenharia de Analytics da Indicium Academy, você pode migrar para o universo Tech e Data Driven, uma área que só cresce e ainda te permite várias vantagens, como trabalhar de casa. Aprenda do zero ferramentas como Power BI, SQL e DBT e transforme dados em decisões estratégicas. A formação é ideal se você quer trocar de área e entrar no mercado de dados, ou subir de cargo e se tornar indispensável na sua empresa. Aprenda com os melhores especialistas do mercado com uma formação 100% online com certificado Indicium, uma empresa global referência em dados. Inscreva-se agora pelo link e transforme a sua vida e a sua carreira. Capacitação e treinamentos. Conheça a Indicium Academy. Desde 2019, a Indicium Academy transforma carreiras, promovendo uma cultura de dados e maturidade analítica. Por quê? Porque investir em pessoas qualificadas é tão crucial quanto investir em tecnologia. Na transformação digital, o sucesso vem com a alfabetização em dados e projetos de capacitação. Indicium Academy, seu parceiro na jornada para a excelência em dados. Cansado do seu trabalho? Que tal dar um novo rumo à sua vida profissional? Com a formação em Engenharia de Analytics da Indicium Academy, você pode migrar para o universo Tech e Data Driven, uma área que só cresce e ainda te permite várias vantagens, como trabalhar de casa. Aprenda do zero ferramentas como Power BI, SQL e DBT e transforme dados em decisões estratégicas. A formação é ideal se você quer trocar de área e entrar no mercado de dados, ou subir de cargo e se tornar indispensável na sua empresa. Aprenda com os melhores especialistas do mercado com uma formação 100% online com certificado Indicium, uma empresa global referência em dados. Inscreva-se agora pelo link e transforme a sua vida e a sua carreira. Capacitação e treinamentos. Conheça a Indicium Academy. Desde 2019, a Indicium Academy transforma carreiras, promovendo uma cultura de dados e maturidade analítica. Por quê? Porque investir em pessoas qualificadas é tão crucial quanto investir em tecnologia. Na transformação digital, o sucesso vem com a alfabetização em dados e projetos de capacitação. Indicium Academy, seu parceiro na jornada para a excelência em dados. Cansado do... Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Data Talks. Eu sou a Mirtes e hoje eu tô aqui com uma pessoa que dispensa apresentações para nossa área, Daniel Avancini, nosso Chief Data Officer aqui na Indicium e diretor educacional da Indicium Academy. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo, pessoal. Tudo ótimo.
Hoje a gente vai bater um papo sobre uma das carreiras que mais estão bombando na área de dados, que é a área de engenharia de analytics. E eu já quero começar contando para você que está aí assistindo com a gente ao vivo, que a gente está com um desconto exclusivo de 20% na nossa formação de engenharia de analytics, que é a primeira formação focada em engenharia de analytics aqui do Brasil. E com ela você vai estar um passo à frente no mercado de dados, aprendendo as principais técnicas, ferramentas e metodologias da área. Aliás, já está aparecendo aí na tela um QR Code que é só escanear para ir direto para a página de inscrição do curso. Mas atenção, o desconto só é válido hoje e amanhã, dia 6/5, então aproveita essa chance para dar um passo importante aí na sua carreira e aprender com a Indicium. Isso aí. Boa. Daniel, para começar o nosso papo, eu queria trazer algumas informações para a galera que está assistindo aí de casa, para ter um panorama da área. Então, para vocês terem ideia, hoje existem mais de 26 mil vagas abertas só nos Estados Unidos para esse cargo de engenheiro de analytics no LinkedIn. E grandes empresas como Netflix, a Meta e o Google estão ativamente buscando profissionais com esse perfil. E não é só isso. O próprio DBT Labs, que criou uma das ferramentas mais importantes para a engenharia de analytics, a gente vai falar até um pouquinho sobre isso hoje, né? Vem reforçando que o mercado para Analytics Engineer ainda vai crescer muito nos próximos anos. Ou seja, quem se preparar agora vai sair na frente. Então, dito isso, queria que você falasse para a gente, Daniel, por que tu acha que o perfil de Analytics Engineer está tão em alta agora? Boa. Não é agora, né? Acho que já faz alguns anos que a gente tem visto isso. E eu acho que tem a ver com a história da própria profissão. A profissão surgiu como uma resposta a um buraco, né, uma lacuna que se encontrava nas áreas de dados das empresas maiores, das empresas mais modernas, onde você tinha uma área mais próxima dos problemas de negócio, né? Por exemplo, analista de dados do financeiro, do marketing, logística, etc., que a gente chama de área de negócio, e o pessoal técnico de dados, né? Tanto dentro da área de TI ou às vezes na área própria de dados, que a gente tem as funções como engenheiro de dados, né? Em algumas empresas chamam de data engineer, mantendo o termo em inglês. E aí, com existe esse buraco, né? Você tem profissionais que estão analisando dados, mas tem pouco acesso aos dados originais, a fonte, e quem que tem acesso à fonte, que tem acesso aos dados diretamente, não está próximo do negócio, não está próximo do uso dos dados. E até pior do que isso, essas pessoas que geralmente trabalhavam com os dados, que são os engenheiros de dados, não gostam de fazer esse trabalho de análise, de construção de regras de negócio, de estar ali conversando com as áreas, entendendo por que aquele dado é de uma forma ou de outra. Então isso foi, vamos dizer assim, o gatilho, o estopim para surgir a carreira, né? Que é uma carreira que faz essa ponte entre o negócio e a área de tecnologia. Como fazer essa ponte? Construindo os dados, construindo as tabelas, os modelos, né, dentro dos ambientes mais modernos de trabalhar com dados, que vão ser consultados, vão ser analisados, vão ser integrados, vão ser modelados até por IA, por exemplo, para gerar valor com esses dados. Só que isso surgiu em um momento que teve uma explosão da geração de dados, do volume de dados nas empresas, né? Que são os últimos 5, 10 anos, que é a era do Big Data, que é a era da computação em nuvem, smartphone, IoT, redes sociais. Todas essas tecnologias são tendências que impactaram muito na área de dados, porque aumentou muito o volume, aumentou muito a velocidade com que os dados são gerados, né? Até instantâneo em alguns casos, e aumentou a variedade também, com dados textuais, dados de som, etc. Então, com esse volume de dados crescendo muito, com esses desafios novos dos dados crescendo, e tendo esse gap, né, de conseguir transformar esses dados em algo útil, essa carreira surge e essa carreira começa a crescer muito rápido, porque ela resolve um problema real, né? Então a gente vê as empresas que são nativas digitais, a gente fala aí de Netflix, essas coisas, foram as primeiras a se moverem, então elas criaram essa carreira rápido, né, inclusive com tecnologias próprias, porque a necessidade existia. E com o tempo, outras empresas mais tradicionais, bancos, nos Estados Unidos até governo, têm criado essa carreira, que em alguns lugares é uma sub-área que saiu de engenharia de dados, então você tinha um time que foi dividido, em alguns lugares era do negócio que foi dividido, em alguns lugares foi criada uma área nova.
E a gente tem um case muito comum, muito famoso aqui no Brasil, que é a da Nubank, que criou essa área, uma área bem grande lá dentro, né? Foi a precursora disso no Brasil, e que a gente sempre cita, embora não seja nós que criamos, né? Mas em muitas dessas empresas no Brasil que têm ido por esse caminho, nós que já ajudamos a criar e escalar essa área. Então, eu acho que, resumidamente, realmente o desafio do trabalhar com os dados aumentou muito, e como essa carreira ela resolve esse desafio melhor, ela cresceu bastante também. Boa. Eu acho que ficou mais claro para quem ainda tinha alguma dúvida sobre o que era a função, né, do Analytics Engineer, mas tu consegue diferenciar, explicar um pouquinho mais o que diferencia o Analytics Engineer dos outros profissionais da área de dados, além de fazer essa tradução, né, da dor ali do negócio para dados? Tem alguma outra coisa que diferencia ele dos outros profissionais? Boa. Eu acho que realmente esse caráter híbrido do trabalho é um grande diferencial, né? A gente ter o interesse pelo problema de negócio e a capacidade técnica de trabalhar lá com os dados em grande volume, dentro de um ambiente como um data lake, um data warehouse, né? Que às vezes o time de negócio não consegue acessar. Então, essa capacidade híbrida ela é muito importante. E também, obviamente, como a gente está nessa posição, a gente tem que saber se comunicar bem, a gente tem que saber traduzir os problemas de negócio para problemas de dados. Isso é muito, muito importante nessa carreira. Por isso que eu acho que a gente até vai falar um pouco sobre isso, mas por isso que profissionais que migram, às vezes, da área de negócio têm até uma capacidade mais legal de ser um bom engenheiro de analytics, um analytics engineer, do que quem vem necessariamente só do TI, quem vem só da tecnologia. Uhum. Por ter esse entendimento de eu vou fazer essa tabela, eu vou construir essa estrutura de dados, porque eu sei que eu vou conseguir analisar isso lá na frente dessa forma. E isso é um diferencial grande. E, bom, para ingressar nessa área precisa de muita preparação pensando nisso, a Indicium criou a formação de Engenharia de Analytics, que já impactou muitos alunos, já foram mais de 2.000 alunos formados em 17 turmas que nós tivemos. E pensando nisso, Daniel, eu queria te perguntar, para compartilhar com o pessoal, um pouquinho de como surgiu a ideia de criar a formação. Boa. Surgiu, vamos dizer assim, de forma paralela com aquela outra história que eu contei do problema da carreira, né? Então, a gente construiu a empresa. Quando a gente começou a empresa, nós atuávamos de uma forma mais tradicional, nós tínhamos engenharia de dados, nós tínhamos analistas, data scientists, etc. E esse problema que a gente tinha, né, de ter um profissional muito técnico como engenheiro de dados, ter um profissional de negócio lá na frente, que não entende da parte técnica de dados, mas entende da parte de negócio, de problemas, esse gap era um grande limitante para a gente. Né? Então a gente tinha que sempre falar, beleza, eu preciso de tal dado, você tem que traduzir, escrever um documento, mandar para o engenheiro vai lá, traz o dado, não é bem o que eu queria, volta... Tudo isso era muito difícil, era muito complicado. E a gente, na época, começou a olhar para o mercado, o que estava sendo feito, descobrimos esse movimento pela engenharia de analytics ainda no começo disso, tem alguns materiais propondo essa carreira em 2018, 2019, foi mais ou menos quando a gente começou a criar essa carreira, e com o foco inicial interno, foco nosso, de construir os profissionais para trabalhar aqui. Né? E com o tempo a gente começou a fazer isso e falou, não, mas legal, não é só para a gente, né? A gente precisa formar profissionais para os clientes, a gente precisa formar profissionais para o mercado, e parte desses profissionais vão vir para Indicium, mas outros não. Né? E isso foi um pouco a gente já existia a Indicium Academy, que é a nossa plataforma de ensino, e a gente falou, não, vamos colocar isso dentro da Academy para a gente começar a realmente estruturar essa área dentro do Brasil, porque já existiam algumas empresas, grandes empresas que tinham a área, mas nenhuma formação, nenhuma estrutura formal de construir esses profissionais. Né? Todo mundo que fazia acabava basicamente migrando algum profissional de outra área sem um treinamento claro, etc. Então essa foi a história, que a gente criou lá no começo. Como você falou, já foram 18 turmas, então a gente já fez bastante coisa, foi atualizando o formato, a tecnologia, né? Mas eu acho o legal do curso também, e é um dos pontos que a gente vai falar sobre o que é importante nessa carreira, é que boa parte do curso nunca mudou, porque de fato não precisa mudar. Não, são questões
que precisam ser atacadas e vão continuar, são problemas mais fundacionais que vão continuar ali nos próximos 10, 20 anos. Boa. E daí foram surgindo outras oportunidades também de trazer cursos um pouco mais específicos, outros cursos ainda mais fundamentais, anteriores à formação também. Exato. Então, como eu falei, a gente tinha já a Academy, né, que é a nossa plataforma educacional para o mercado, né? Era bem menor do que era hoje, mas a gente tinha, sempre teve alguma coisa ali. E aí a gente construiu a formação, que é esse curso, e com o tempo, claro, surgem outras necessidades. A gente começou a construir cursos mais interiores até a formação, que é o curso de fundamentos, que nós estamos agora, acho que faz 2 meses, na plataforma, que é um curso gravado, né, um curso que os alunos podem assistir ali na plataforma, gratuito também. Começamos a criar cursos mais detalhados, mais avançados, então a gente fala de DBT, Databricks, Snowflake, aí a gente tem um curso específico sobre essas tecnologias que as grandes empresas têm usado. Temos cursos sobre competências específicas da formação, então a gente está falando às vezes de arquitetura de dados, precisamos ir mais a fundo nisso num outro material. Temos um problema de IA, como que a gente vai mais a fundo em IA. E aí a gente foi desenvolvendo esses cursos dentro da nossa plataforma, né? Recentemente a gente lançou também os guias de estudo, que também eu acho super importante, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, mas fazer uma curadoria do que existe no mercado, em YouTube, em blogs, em livros, é tão importante quanto, na minha visão, né? Tem muita coisa, e hoje o mundo, a gente vive numa overdose de informação, então às vezes é até pior do que antes. Antes você tinha 2, 3 livros que resolviam o problema, hoje tem 10 mil. Qual que eu uso? Né? E é isso que a gente ataca nos guias de estudo, que também são gratuitos e que estão disponíveis na plataforma. Alguns desses guias estão se transformando num curso mais avançado, curso que a gente está desenvolvendo e que a gente está lançando alguns cursos nos próximos meses aí, focados em cada uma dessas áreas, né? Mas a formação, então assim, ela é como posso dizer, ela é uma trilha com foco na carreira de Analytics Engineer, mas existem competências que a gente aprende ali, ou que são requisitos para ela, que também são compartilhados com outras carreiras, né, com outras necessidades no dia a dia do profissional de dados. E a gente tem construído cada uma dessas caixinhas dentro da Academy. O guia de estudos, para quem ainda não conhece, como o Daniel falou, são conteúdos gratuitos que estão disponíveis lá no Indicium Academy. Para quem ainda está com dúvida de qual carreira seguir, então hoje a gente está explorando um pouquinho mais sobre a parte de engenharia de analytics, né? Mas tem outras carreiras lá onde a gente explora um pouquinho de por onde começar. Então, se você quer dar o primeiro passo de todos, talvez, seria dar uma conferida no guia de estudos e conferir qual área, né, faz mais sentido aí para o seu interesse. Boa, e se você chegou agora aí na transmissão, queria reforçar que a gente está com um desconto que está aparecendo aí na tela para você poder fazer a formação de engenharia de analytics com desconto. Então, imperdível, só até amanhã. Daniel, para o pessoal que está assistindo e quer entender agora um pouquinho mais sobre o perfil desse profissional, o que tu acha que é essencial, né? A gente já falou sobre a diferença que ele tem entre os outros profissionais da área de dados, mas entre outros engenheiros de analytics. Como que esse profissional consegue se destacar no dia a dia no trabalho, no mercado de trabalho, para conseguir alguma oportunidade? Ótimo. Eu já falei sobre a capacidade de tradução do negócio, né? É bem importante para um bom engenheiro de analytics ele entender como que o dado é usado na ponta, não só a parte técnica, né? Como que um analista de dados faz análise, como que a gente facilita a vida deles, né? Sim. Por isso que muitas vezes também a gente compartilha essa mesma função, a gente faz um pouco das duas coisas, a gente vai analisar dados, a gente vai fazer BI, por exemplo, e ao mesmo tempo construir as tabelas. Então é como que a gente verticaliza um pouco o trabalho, em vez de passar um chamado, um e-mail, me libera aquele dado e tal, a gente vai lá, nós mesmos conseguimos construir isso de uma forma organizada dentro de uma estrutura de governança que a nossa empresa vai ter, né? E a gente sabe que uma empresa grande, num banco, etc., não é só chegar e falar, vou chegar fazendo um código lá. Você tem que acessar o dado que você tem acesso, tem uma série de regras, e mesmo que você consiga, às vezes, consultar, fazer essa análise, você
conseguiu fazer uma vez. Como você faz funcionar todo dia, atualizar e tal. E aí entra toda a parte técnica da engenharia de analytics, que é entender a tecnologia, a técnica, né? E aí a gente tá falando de SQL, tá falando de DBT, mas se você não usa DBT na sua empresa, o SQL provavelmente vai estar lá, às vezes um pouco de Python, mas cada empresa, se ela não usa o DBT, ela vai ter algum outro padrão, algum framework, algum modelo de como a gente trabalha para desenvolver dados. E você vai ter que seguir esse processo, né? E aprender como que segue, como é que faz isso. Mas mais do que a parte técnica, eu acho que a parte de fundamentos é muito importante, entender como funcionam os bancos de dados, como que eu faço uma boa consulta nos dados, como que eu organizo os dados, né? Quando a gente fala de uma grande empresa, quando a gente fala de um software avançado, um ERP da vida, existem milhares de tabelas, né? Então, a gente não quer milhares de tabelas. Quem vem do Excel está acostumado com uma planilha com várias abas, e cada aba tem uma coisa que se junta para a gente fazer essa análise. Como que a gente faz isso em grande escala? E essas dúvidas, existem respostas. Existem respostas que não são nem tão novas, são de 30 anos atrás, né? Muita gente pensa sobre isso há muito tempo, mas essas pessoas não estavam próximas do dia a dia das empresas, né? Ou estavam em grandes, enormes empresas. Então, quem quer se diferenciar nessa área... Tem que gostar de resolver problema. Tem que gostar de resolver esses problemas, tem que gostar da parte analítica, né? E tem que gostar até de ser um pouco Sherlock Holmes, eu falo que é um pouco Sherlock Holmes dos dados, porque quando a gente quer fazer alguma coisa, né, nesse mundo dos sistemas que a gente tem disponíveis, nada é muito fácil. Você não chega lá e tem não, é só pegar esse dado e juntar com esse. Você tem que ir atrás, falar com as pessoas, olhar o sistema, ver como é que funciona, né? Ir desenhando isso, né, construir os processos, replicar o processo na sua cabeça ou num diagrama, para chegar lá na frente e falar, bom, realmente é isso que eu preciso fazer, preciso construir testes para isso fazer funcionar. Então tem todo um processo de trabalho bem legal, mas que você tem que gostar de fazer, né? Gostar de fazer esse processo de construção dos dados a partir desses diferentes desafios. A construção da solução em si, né? Mas, além de habilidades técnicas, o que tu acha que teria de habilidades, assim, de soft skills para essa pessoa desenvolver, que são as mais importantes? Boa. Isso é meio óbvio para qualquer função no mundo corporativo, mas comunicação é muito importante, né? Falei, você tem que falar com o negócio, você tem que falar com dados, então tem que saber se comunicar, tem que saber traduzir. Vou repetir isso várias vezes, porque realmente é uma diferença da carreira, você saber traduzir os problemas. E também, como eu falei, os dados, infelizmente, para quem trabalha com dados, não só nós, engenheiros de analytics, mas outros profissionais, não são nós que geramos os dados, na maior parte dos casos, né? Existe uma área, existe uma outra empresa que vai ter que fornecer esses dados para a gente. Então, a gente tem que estar falando com eles, a gente tem que ter uma boa comunicação com eles para chegar nos dados que a gente precisa para o nosso projeto, para o nosso problema, para o que a gente vai construir. Então, comunicação é muito importante em termos de soft skills, resolução de problemas, são várias dessas competências que estão aqui. Eu acho que, assim, essas são realmente as mais importantes dentro dessa área. Legal. Boa, agora pra gente continuar um pouco o nosso papo, já tivemos um pouco da visão do que é essa profissão, de como se diferenciar. Algumas pessoas ainda têm muita dúvida de como ingressar na área, ou medo de ingressar nessa carreira, porque existem muitos, como qualquer profissão, né? Mas ela tem muitos mitos por aí, né? Então, pensando nisso, a gente vai fazer uma dinâmica de mito ou verdade. Eu vou trazer algumas frases e você responde com mito e verdade. Pode dar uma elaborada aí na tua resposta sobre cada uma, pode ser? Ótimo. Boa. Então, pela primeira pergunta, todo Analytics Engineer precisa saber programar em Python? Mito. Hoje já dá para você fazer... Existem até ferramentas no code, você não precisa nem programar direito, mas não recomendaria. Com certeza SQL é uma linguagem, né, para quem não conhece, quase todos os sistemas de dados, bancos de dados, data warehouse, data lake, tudo se conversa com essa linguagem chamada SQL, que é uma linguagem que tem 60 anos. Então, assim, é como você fala, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, eu quero trabalhar como diplomata e não sei falar inglês. Você tem que saber falar inglês. Então, na nossa carreira, SQL é a mais importante.
O Python, ele te habilita a fazer coisas mais avançadas, ele te habilita a fazer outras coisas, a trabalhar alguns frameworks mais avançados, mas ele não é uma exigência para a carreira. O DBT é obrigatório para ser Analytics Engineer. Mito também. A gente nem falou muito sobre o DBT, né? Citamos a empresa que criou, que é a DBT Labs, mas o DBT é hoje o framework mais utilizado. É uma ferramenta, mas não é só uma ferramenta, mas é a ferramenta mais usada pelos Analytics Engineers, né? No mundo. Tá? Mas existem empresas que fazem esse mesmo trabalho sem o DBT. Tá? Então não é obrigatório, mas é a mesma coisa que eu falei. Existe uma ferramenta que 90% do mundo, 95% da carreira usa. Dá para você ser o 5% que não usa? Dá, mas você gostaria de saber usar essa ferramenta. Faz mais sentido para você. Para ser Analytics Engineer, basta fazer cursos de SQL BI. Já respondi essa, mas, de novo, mito. Você precisa saber dos fundamentos, precisa saber de arquitetura de dados, como funcionam os bancos de dados, como traduzir o problema de negócio para dados, né? Então, existem competências mais fundamentais relacionadas com a parte técnica e com a parte de negócio, e com a parte analítica. Então, SQL e BI são ferramentas, eles não são os fundamentos, né? Nesse curso a gente fala sobre isso, a gente fala sobre os fundamentos de dados, bancos de dados, como que consulta, como que organiza os dados. Então, assim, eu acho que isso é mais importante, como eu falei, a gente já mudou as ferramentas desse curso algumas vezes, inclusive. A gente nunca precisou mudar a maior parte do resto, a gente não mudou. Porque continua sendo verdade se eu estou usando o BigQuery, se eu estou usando o Snowflake, Databricks, Fabric, etc., as principais ferramentas de analíticas hoje. Cada ferramenta muda alguma coisa na forma que a gente conversa com elas, muda alguma coisa no SQL, não muda os fundamentos. Então, essas competências mais básicas, elas precisam ser aprendidas também. A gente às vezes fala de pessoas de humanas, pessoas de exatas. Pessoas de humanas podem seguir essa carreira de Analytics Engineer? Olha, sim, mas elas precisam gostar da parte analítica, né? Então não adianta querer forçar um pouco a barra. Mas existem muitos profissionais de humanas ou de áreas não engenharia, não computação, etc., que trabalham nessa área, de jornalismo, biologia, oceanografia. Tem um profissional que nem disse que embora já migrou de oceanografia já algumas já são quase exatas. Exato, sim. Mas, assim, tem profissionais de áreas não exatas que trabalham nessa área, né? Muita gente, jornalismo, marketing, né? Mas marketing você tem toda a área de analytics de marketing, de dados para marketing. Então você gosta um pouco das duas coisas. Então se você não gosta de números, não é a melhor área. Mas se você gosta de números, mas gosta também de comunicação, de traduzir, de gestão, de falar com as áreas, com certeza dá para trabalhar com isso sem você ser muito, muito técnico, né? A partir de números. Até porque, por exemplo, marketing tem um pouco de visão de negócio também, né? Então, ou administração, alguma coisa assim, são pessoas que conseguiriam colaborar um pouco mais para essas competências, né? Analytics Engineer e Data Engineer são exatamente a mesma coisa. Mito. A gente comentou que não era a mesma coisa. De fato, não são a mesma coisa. Eu diria que Analytics Engineer, em grande parte, era uma parte do que os Data Engineers faziam, né? Mas, em geral, eles não gostavam de fazer. Que é a construção dos dados, a tradução, etc. Então, ela meio que saiu da área de Data Engineer. Até pouco tempo atrás, tudo era Data Engineer. Hoje tem várias carreiras que surgiram da área porque, de fato, era uma área muito ampla, né? Então, não é a mesma coisa, é um mito. Embora até em outros Data Talks foi falado isso, é só uma nova roupagem. Não é uma nova roupagem, porque o Data Engineer típico, ele não gosta de ficar respondendo lá, nossa, eu preciso dessa query, dessa consulta aqui para fazer tal coisa. Não é o que o Data Engineer gosta de fazer. O Data Engineer gosta de construir pipelines, de construir estruturas mais avançadas. Então, o Analytics Engineer, ele sai e ele se especializa numa parte que os Data Engineers não gostam de fazer. Daniel, o nosso episódio já está quase chegando no final, mas antes de a gente encerrar, eu queria fazer um bate-pronto aqui sobre a carreira de Engenharia de Analytics, pode ser? Bora! Então, SQL ou Python? SQL. Uma habilidade que todo Analytics Engineer deveria dominar. Raciocínio analítico. Ferramentas que você acha que ainda vão bombar na área de dados. Banco de dados e grafos. Maior erro que um Analytics Engineer iniciante pode cometer.
focar somente na parte técnica e em partes muito complexas. Uma buzzword de dados que você gostaria de abolir. Dados é o novo petróleo. Se pudesse dar só uma dica de ouro para quem quer se destacar na área, qual seria? Eu acho que tem que focar no que a pessoa gosta de fazer, sabe fazer bem. Então, eu sempre falo isso, quem quer transicionar a carreira, trabalhou 15 anos com marketing, foca em dados para marketing. Né? Se você gosta de esportes, foca em dados para esportes. Você consegue juntar um interesse pessoal com a técnica. E aí é muito mais fácil. Vai aprender mais rápido, vai conseguir explicar melhor o que está fazendo, vai entender o valor do que você está fazendo, porque vai se traduzir num problema que você tem experiência, que você tem interesse em resolver. Então isso eu acho que é muito importante. Já vai ter mais familiaridade com os desafios do negócio. Do negócio, justamente. É uma tradução de negócio para tecnologia. Então eu preciso escolher um negócio que eu também sei, senão eu não vou saber nem o negócio nem a tecnologia. Sim. Aí é muito mais difícil. O que mais te motiva na área de dados hoje? Todo mundo fala isso, né? Mas a IA, eu acho que o desafio da IA é o mais legal, porque a gente ainda não sabe muito bem como que vai ser, o quanto que vai afetar todas as áreas, inclusive a área de analytics. Tem afetado de alguma forma já, existem algumas implicações que já vem aparecendo, mas na minha visão, é como se a gente estivesse nos anos 80 e surgiu o PC aqui. Então quem estava naquela época deve ter sido uma mudança muito radical. Então a gente está numa situação parecida. Então isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é estimulante, porque a gente não sabe muito bem para onde vai. Boa. Qual tecnologia transformou a rotina dos Analytics Engineers aqui na Indicium? 100% DBT, né? É a ferramenta que nos deu um formato, uma base, uma estrutura de trabalho padronizada, e que nos permitiu também evoluir enquanto profissionais sem ter que desenvolver um monte de coisas, porque a ferramenta vai evoluindo e trazendo funcionalidades que a gente teria que fazer nós mesmos, né? Então a gente conseguiu focar na entrega de valor, focar nos projetos, focar nos clientes e não focar no meio que é a tecnologia. Deixamos eles lá fazendo isso. Ele é um facilitador. São melhor que a gente nisso. Se você tivesse que ensinar só uma coisa para um futuro Analytics Engineer, o que seria? Eu acho que é a tradução dos problemas de negócio em dados. Isso, obviamente, não é só uma coisa. Então, você tem que entender como que os dados são modelados, né? Entender a arquitetura de dados. Por que eu digo isso? Porque isso era feito 40 anos atrás. Isso era feito com uma tecnologia na época. Depois com outras tecnologias 20 anos atrás. Depois surgiu, por exemplo, o DBT 10 anos atrás, 5 anos, um pouquinho mais atrás, e mudou a forma que a gente faz. O próprio DBT vem mudando, né? E daqui 20 anos, não sei qual vai ser a tecnologia, mas o mesmo problema vai continuar existindo. Sim. Então, a tecnologia, ela muda, mas o problema não. Então, se você sabe resolver o problema, você consegue adaptar a tecnologia, a linguagem, o que você quiser usar para resolver o problema. Então, focar no problema é melhor do que focar na tecnologia. E qual foi o maior aprendizado que você teve trabalhando com dados? Acho que um bom aprendizado é entender que às vezes é melhor não ter dado algum do que ter dados errados. Então, eu já ouvi isso inclusive a primeira vez que eu vi isso foi de um cliente, há muitos anos atrás, que ele falou justamente sobre isso. Falou, olha, se eu não tenho confiança no dado, se o dado tá ruim, eu prefiro não ter dado nenhum, eu vou usar minha intuição. Sim. Né? Porque senão você acaba confundindo a sua própria intuição. Porque, querendo ou não, a nossa intuição, ela tem uma certa base na nossa experiência prévia, nas tendências, coisas que a gente sabe que funciona. Né? Dados, por mais que a gente tenha uma empresa de dados aqui, né, Indicium é uma empresa de dados não resolvem tudo. Tem horas que a gente precisa da intuição, a gente precisa da capacidade humana de pensamento. E quando eu tenho alguma coisa que vem externa e me nega uma minha intuição, fala alguma coisa contra o que eu imaginava, e essa coisa está errada, isso é um problema muito maior. Então, ter dados de qualidade é essencial quando a gente vai analisar dados e vai tomar decisões. Então, eu acho que, melhor não ter dados em alguns momentos do que ter dados errados. Bom, acho que ficou claro para quem está assistindo aí que a área de Analytics Engineer está cheia de oportunidade, mas que também exige bastante preparação. Então, se você quer dar esse passo na sua carreira, nossa turma, né, de formação, a nossa 18ª turma da formação de Engenharia de Analytics começa dia 13 de maio. Tem um desconto aparecendo aí na tela de 20% para você aproveitar e garantir esse desconto aí para dar o próximo passo na sua carreira. Daniel, queria te agradecer a sua participação aqui no episódio de hoje
E obrigada a todos vocês que ficaram conectados aí com a gente durante toda a transmissão. Não esqueça de seguir a Indicium Academy nas redes sociais, que estão aqui na descrição. Também se inscrever no nosso canal no YouTube. Deixe seu comentário de quais temas você gostaria de ver aqui no próximo Data Talks. E também assista outros conteúdos aqui no nosso canal. E até a próxima. Obrigado, Mirtz. Então, eu acho que é só passar que se você achou muito estranho o que a gente está falando aqui, né? Tem um curso de fundamentos para você entender antes. Eu acho legal fazer isso. E entender que é uma jornada, né? Para quem está começando na área, que existe uma jornada. Primeiro você tem que saber o vocabulário. Né? O vocabulário é importante. Mas se você seguir os processos, existe um sentido nisso, né? E para quem está querendo se especializar ou migrar de carreira, esse é um curso que a gente já fez para muitas pessoas e realmente funciona. Então, eu recomendo dar um olhar com carinho nessa oportunidade aqui. Tá bom. Até a próxima. Nosso Data Talks acaba por aqui hoje. Obrigada, Daniel. Valeu. Tchau, tchau. Cansado do seu trabalho? Que tal dar um novo rumo à sua vida profissional? Com a formação em Engenharia de Analytics da Indicium Academy, você pode migrar para o universo Tech e Data Driven, uma área que só cresce e ainda te permite várias vantagens, como trabalhar de casa. Aprenda do zero ferramentas como Power BI, SQL e DBT e transforme dados em decisões estratégicas. A formação é ideal se você quer trocar de área e entrar no mercado de dados, ou subir de cargo e se tornar indispensável na sua empresa. Aprenda com os melhores especialistas do mercado com uma formação 100% online com certificado Indicium, uma empresa global referência em dados. Inscreva-se agora pelo link e transforme a sua vida e a sua carreira.